O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo do reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite
vós ficareis decepcionados por minha causa. Pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus os encontrou dormindo e disse a Pedro: vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Jesus ainda estava falando, quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: salve, mestre, e beijou. Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Neste momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer a meu Pai, e Ele mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus, levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguia Jesus de longe, até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou
e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante verei o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: não sei o que estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu também és um daqueles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra,
e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: salve o rei dos judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação: este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo,
pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois esta última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração, estamos dando início à maior de todas as semanas, a Semana Santa. E de uma maneira muito particular, porque estamos com as nossas igrejas vazias, estamos com as nossas igrejas vazias e celebrando a Semana Santa de uma maneira tão diferente. Quer dizer, é algo
que de alguma maneira nos toca o coração celebrar um domingo de Ramos sem o povo de Deus presente, com as ruas mais ou menos desertas. Isso nos traz uma tristeza ao nosso coração. Mas é importante que nós assumamos esta tristeza, assumamos esta dor, para que possamos, com a graça de Cristo, redimi-la. Então eu gostaria de, este evangelho longo, o evangelho da paixão, eu gostaria de tomar apenas 2 pontos e refletir esses 2 pontos, para que eles nos ajudem na meditação durante toda esta semana, mas de um modo particular, principalmente o dia de hoje. Gostaria de tomar as figuras de Jesus e de Pedro, diante da dor, diante do sofrimento, diante da vontade de Deus, da vontade do Pai, tomar aqui a postura de Jesus e de Pedro. Jesus, se nós pegarmos já desde a primeira leitura retirada do livro do profeta Isaías, nós vemos uma prefiguração da atitude interior de nosso Senhor. Isto é, esse texto, ele é um texto misterioso, ele fala a respeito do servo do Senhor, mas a igreja nunca teve dúvidas em aplicá-lo a Jesus, este servo, a respeito do qual pouco se sabia, se era uma pessoa em particular, ou se era todo Israel, mas em Jesus esse servo encontra a sua mais adequada representação. Então, quando nós lemos esse texto, quando nós ouvimos esse texto, nós percebemos as atitudes interiores, a motivação interior do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aqui o servo: o Senhor me abriu os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Isto é, essa total e completa docilidade de Jesus diante do sofrimento, diante da vontade do Pai. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Então, aqui nós vemos essa total aceitação, mas sem romantismo nenhum. A expressão a que eu me referia ontem, que eu tentei lembrar e não conseguia, era: eu não quero aqui dourar a pílula. Eu não quero dourar a pílula. Isto é, Jesus no sofrimento, na angústia, na tristeza de morte, como nós ouvimos no evangelho de hoje, Jesus, ele se coloca obedientemente diante da vontade do Pai. Nós ouvimos no evangelho, quando Jesus, evangelho de São Mateus, no capítulo 26, dos versículos 36 a 46, nesses 10 versículos, em que nós damos um passo para dentro da alma de nosso Senhor. Poucos textos nos mostram com tanta profundidade a alma de Cristo. Isto é, nós não estamos vendo apenas as atitudes de Cristo, quando Cristo perdoava alguém, quando Cristo fazia um milagre, quando Cristo caminhava proclamando o Evangelho. Aqui nós vemos, em tudo isso nós vemos a alma de nosso Senhor, mas nesse texto nós vemos com mais profundidade a alma de nosso Senhor, em que Ele, diz aqui, que Ele começou a ficar triste e angustiado, e disse: a minha alma está triste até a morte. Então imagine, meus santos, eu não estou falando aqui de uma pessoa que sofre de vitimismo, de uma pessoa que sofre de coitadismo. Não, nós estamos falando do Filho de Deus, feito homem, e que diz: a minha alma está triste
até a morte. Nós não podemos imaginar a tristeza, a dor, a angústia presentes no coração de nosso Senhor. Ele então apresenta-se a Deus dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Meus irmãos, Jesus era uma única pessoa, é uma única pessoa, a pessoa divina do Filho de Deus. Mas ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E aqui neste mundo, Jesus, ele inclinou, ele ligou, ele uniu a sua natureza humana à natureza divina, conservando a natureza humana como natureza humana, a natureza divina como natureza divina, mas uniu-as de tal maneira que não houvesse oposição, de modo que a vontade humana, própria de sua natureza humana, se uniu perfeitamente à vontade divina, própria da sua natureza divina. Então aqui nós vemos a natureza humana, para quem o sofrimento não é agradável, para quem a dor não é agradável. Então, diante daquele sofrimento, daquela dor, daquela angústia tremenda, a sua vontade humana vai se inclinando a aceitar a vontade de Deus descoberta. Isto é, a vontade de Deus é que eu beba este cálice e o beba até a última gota. Então Jesus, nós vemos essa angústia, esse aperto interior em que ele vai se dobrando amorosamente à vontade de Deus. Então esta luta interior, imagine que mistério que nós podemos só vislumbrar um pouco. Esta luta aconteceu em Jesus. A alma humana de Jesus, a sua vontade humana se dobrando, aceitando amorosamente a vontade de Deus. Na carta aos Hebreus, vocês podem pegar depois, carta aos Hebreus, capítulo 5. E eu perdi aqui a passagem, mas eu vou encontrar. Hebreus, capítulo 5. Versículo 7. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Nos dias de sua vida mortal, Jesus dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, àquele que podia salvar da morte, e foi atendido. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que experimentou. Imagine que mistério que nós ouvimos, compreendemos, mas compreendemos apenas à beira, né? na soleira. Nós chegamos à soleira, às portas deste mistério, contemplamos um pouco, mas não conseguimos neste mundo adentrar em profundidade o que significa isso de Jesus, o Filho de Deus, que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Tendo em mente esta palavra da carta aos Hebreus, nós conseguimos compreender melhor esta palavra aqui do Evangelho de hoje. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Meus irmãos, aí aqui nós compreendemos que o coração de Jesus, o seu eu mais profundo, o seu eu pessoal, aderiu à vontade de Deus. É a pessoa divina que aceita fazer
a vontade de Deus em tudo como ela se manifestar. Ora, meus santos, nós estamos celebrando a paixão de nosso Senhor, e não temos como celebrar a paixão de nosso Senhor se nós não tivermos em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Se nós não estivermos dispostos a, em meio à luta, reproduzir em nós as mesmas atitudes de Cristo. É claro, fortificados pela graça de Cristo, alimentados pela luz de Cristo, motivados pela luz de Cristo, pela graça de Cristo, porque Ele opera em nós o querer e o fazer. Mas nós precisamos colaborar, porque não podemos ser meros espectadores de quem contempla este mistério, mas não está disposto a reproduzi-lo na própria vida. Aí então, nós olhamos para a nossa vida, para o nosso contexto atual e para todas as situações de sofrimento na nossa vida, e devemos nos perguntar: como tem sido a minha postura diante da cruz? Meus santos, nunca será demais isso repetir, isto é, que nós cristãos precisamos viver este momento singular, singularíssimo. Nós nunca vivemos, pode ser que venhamos a viver algo semelhante depois e até mais forte, mas até hoje nós nunca vivemos uma situação como essa. Quem já viveu? Quem que está ouvindo? Quem já passou uma Semana Santa às escondidas, vazia, dessa maneira? Quem passou a Semana Santa com as igrejas fechadas, lacradas? Quem? Quer dizer, é uma realidade dolorosa, e é importante que nós reconheçamos a profundidade deste fato, este sofrimento, que não adianta aqui, porque tem gente que quer resolver o problema dizendo que ele não existe. Isto é, sei lá, já recebi uns videozinhos tão bobos de, você não vai ter a celebração da Páscoa, mas quando você se reúne em casa, é Páscoa. O que é isso? O que é isso? Então é Páscoa, o que é missa, é Eucaristia, quando os protestantes se reúnem e celebram, porque se reunido em casa, aquilo é Páscoa, é Eucaristia, entende? Quer dizer, não é Páscoa, não é Eucaristia. Não, quando você acolhe um irmão doente, é Páscoa. Não, isso é muito bom, necessário e próprio do cristão, mas isso não é Páscoa. Como assim? Entende? Quer dizer, a gente diz que o problema não existe para resolver o problema, quando o caminho não é esse. O caminho é olhar o sofrimento nos olhos, reconhecer que ele existe, isto é, muitas famílias no mundo inteiro estão sem celebrar a Páscoa. Padre, mas nós estamos acompanhando pela internet. Muito bem, mas não é a mesma coisa, né? Nem de longe. Nunca para um católico participar da missa pela televisão foi a mesma coisa. Claro, se é só isso o que nós temos hoje, nós recebemos com agrado, mas ninguém come vendo uma comida pela televisão. Não tem como receber o corpo de Cristo pela internet, entende? Quer dizer, nós precisamos ser bem realistas, assumir a dor para, com a graça de Cristo, redimi-la. Reconhecer que para muitos os sacramentos estão raros, e precisamos com toda a confiança dizer: meu Deus, por misericórdia, Tu, Senhor, que podes nos conceder a Tua graça por tantos meios desconhecidos a nós, concede-nos, Senhor, porque aqueles meios que nós conhecemos, os sacramentos, destes, temporariamente, estamos privados. Como é que eu vou pedir? Porque senão,
a minha postura vai ser ou a postura de um ateu que não crê na verdade do sacramento, isto é, o que é a Eucaristia, o que é necessário para que eu possa celebrar a Eucaristia, para que eu possa celebrar a Páscoa. Eu preciso, dentre outros elementos, essencial, ter um ministro ordenado, um ministro validamente ordenado, ter as espécies eucarísticas, a matéria do pão e do vinho, e pronunciar a fórmula de consagração. Aqui estou resumindo, é claro que eu poderia explicar e aprofundar melhor, entende? Então eu não posso dizer que o problema não existe, mas o cristão, por quê? Porque o cristão, ele não foge do problema para resolvê-lo, ele com Cristo o enfrenta. Foi assim que Cristo fez. Ele não criou, não vai doer, não vai ter problema nenhum, não será sofrido. Não, será sofrido, será doloroso, mas Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então vamos viver este tempo, meus santos, que é um tempo de conversão, é um tempo providencial de Deus para a nossa mudança de vida. Nós precisamos rezar mais, porque qual é a nossa tendência? A gente se acostuma. A gente se acostuma. Nas primeiras semanas, a gente sofre um pouquinho mais, daqui a pouco todo mundo se acostumou com este ritmo e volta à vida de antigamente, no corre-corre, porque a gente acaba criando coisas para o corre-corre, e você se esquece de Deus, e vai se deixando levar pelas preocupações da vida, e não vê, neste tempo pelo qual estamos passando, uma advertência providencial de Deus para a nossa mudança de vida, porque, meus santos, a vida do homem neste mundo é fugaz, é passageira, e nós precisamos nos preparar para a vida que não passa. Então, rezemos, peçamos a Deus a luz do Espírito Santo, peçamos a Deus que nos conceda a graça de abraçar a sua cruz, de carregar a própria cruz, de viver como Cristo, aceitando amorosamente a vontade de Deus, aceitando amorosamente a vontade do Pai na própria vida, para que, quando tudo isso passar, você saia um cristão mais fervoroso, mais obediente, mais zeloso com as coisas sagradas, para que você redescubra o valor da Eucaristia, para que você, quando voltar para a missa, quando as igrejas estiverem novamente com as portas abertas, escancaradas, você venha com muito mais alegria. Por quê? Porque você viu o que é ficar sem a Eucaristia. Entende? Porque se eu digo, não, mas em casa nós temos Eucaristia, a gente se reúne e a gente tem Eucaristia, quer dizer, então eu não perdi nada, né? Não, vocês perderam a frequência, a Eucaristia, vocês perderam a frequência, as confissões. Nós recomeçamos a atender as confissões aqui na paróquia, desde o início agora do mês, mas a frequência não será a mesma, porque nós temos que espaçar mais as pessoas, porque nós temos que seguir as regras necessárias para evitar qualquer perigo de contaminação, de modo que as confissões não serão mais tão frequentes como outrora. Então, é verdade, muitos cristãos perderam essa oportunidade, mas e quando voltar? Como é que eu voltarei? Entende? Quer dizer, é uma ocasião de você repensar espiritualmente a cada dia, porque a nossa tendência é esquecer. Nós temos a tendência de isso esquecer, e aí a gente volta, entendeu? As distrações. Eu vou procurando me distrair, porque se eu pensar muito nisso eu fico triste. Sim, entenda, ninguém aqui deve ficar depressivo, pensando somente nessas realidades que nos faltam. Mas é necessário que nós vivamos esta dor inteira.
que nós bebamos o cálice até a última gota, que nós aceitemos esta repreensão, esta correção providencial de Deus, porque Deus corrige a quem ama, para que isso seja para a nossa salvação. Pois bem, então, na primeira parte, nós vimos a atitude de Jesus, de total docilidade em aceitar a vontade de Deus, mesmo quando isto lhe custou, e lhe custou muito, lhe custou uma tristeza e uma angústia de morte, lhe custou lágrimas, choro, como diz a carta aos Hebreus. Por outro lado, nós temos Pedro, que quando Jesus diz que muitos vão ficar escandalizados por causa dele, quando Jesus diz que haverá um sofrimento grande, Pedro tira por medo e diz: não, Senhor, olha, mesmo que todo mundo abandone o Senhor, eu não te abandonarei. E diz aqui a palavra que todos os outros discípulos disseram a mesma coisa, essa bravata, né? A gente olha e diz: não, imagine se eu vou abandonar nosso Senhor. Olha para você agora, qual era a sua atitude antes, e vê se você agora, nesse período de provação, se você está sendo fiel mesmo, ou se você não está vendo de que barro você é feito. Isto é, diante da dificuldade, muitos desanimam, vacilam e caem. E isso aconteceu com Pedro. Nosso Senhor, quando ouve a bravata de Pedro, né? Mateus capítulo 26, versículo 33, quando Pedro diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, irei contigo até a morte. Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Isto é, Pedro, vai rezar, homem, que o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Vai rezar, não fique achando que você é o Superman. Seja humilde, reconheça que você é pó, que você precisa da graça, que sem mim nada podeis fazer. Isso que Jesus diz a Pedro, diz a nós. Isto é, se nós não recorrermos à graça de Deus, nós iremos fraquejar e vacilar. Se nós não recorrermos constantemente à graça de Deus, isto é, se nós não rezarmos, e se nós não rezarmos mais do que estávamos rezando antes, já que hoje, ultimamente, a situação está mais difícil do que antes, se nós não rezarmos e rezarmos mais, nós iremos perecer, nós iremos adoecer, nós iremos desanimar, a nossa fé vai esfriar. Então nós precisamos olhar para a dificuldade, compreender em que ela consiste e buscar a graça de Deus, e não tirar por menos e dizer: não, Senhor, eu vou estar contigo sempre, porque foi isso que Pedro disse. E na primeira dificuldade diz que diante das criadas lá do local onde Jesus estava, Pedro começou a negar, a jurar e a esconjurar, dizendo: eu nem conheço esse homem, negando Jesus, abandonando o seu mestre. Por quê? Porque diz aqui no versículo 58 que Pedro seguia Jesus de longe. Às vezes, meus santos, queremos também assim ser cristãos de longe, mais ou menos, sem muito empenho e sem muito compromisso. Queremos crer de longe, sem muita radicalidade. Não precisa de tudo isso. E nós precisamos, meus santos, seguir Jesus de perto, com toda a radicalidade e com todo o compromisso, senão, com Ele, nós não entraremos em Jerusalém, para com Ele também entregar a nossa vida. Hoje, meus santos, entramos com nosso Senhor em Jerusalém, e Jesus entra em Jerusalém para entregar a própria vida. Hoje, nós queremos nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Nós queremos nos deixar também crucificar, porque o destino do Mestre
O destino dos discípulos deve ser o mesmo do Mestre. Se o Mestre morreu e ressuscitou, nós só ressuscitaremos se com ele também nós morrermos. Peçamos a Jesus, peçamos a Nossa Senhora e a todos os santos, aos nossos anjos da guarda, que nos deem esta sabedoria, que nos deem essa fortaleza de que precisamos para seguir Jesus, para pisar nos seus passos e com ele também nos deixar crucificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.